Mais uma noite, a gente tem o privilégio de se encontrar às quartas-feiras para uma noite de reflexão sobre a vida e seus rumos. E particularmente, você sabe, nós estamos na 12ª temporada. Eu vou, inclusive, colocar aquela nossa imagem que identifica essa 12ª temporada, uma temporada sobre a arqueologia e a palavra de sabedoria da Bíblia, como a gente costuma sempre fazer. E, particularmente, essa 10ª temporada, nós estamos ainda numa espécie de minissérie que conecta a arqueologia, particularmente com o livro do Apocalipse. A gente já teve uma minissérie sobre o livro de Daniel, e agora um pouquinho ligado ao livro do Apocalipse. E quando a gente gira aqui, eu queria fazer uma conexão com os últimos episódios. A primeira parte dessa minissérie foi lá para uma ilha que pertence hoje à Grécia, mas está ali quase que no litoral da Turquia, aonde João, por volta do ano 90 a 95 depois de Cristo, João, aquele apóstolo, discípulo amado de Jesus, tal, ele estando preso lá na ilha de Patmos, está aqui uma imagem simbólica dele, ele recebeu uma revelação, uma visão de Deus, e esta visão se tornou o livro do Apocalipse, com verdades e revelações impressionantes que mostram acontecimentos que estariam no futuro, alguns já estão acontecendo, e outros que ainda estão no futuro. E que Deus, na sua providência, no seu plano, na sua sabedoria, achou por bem revelar aos seres humanos, escolhendo esse homem, um homem realmente de Deus, para que pudesse receber essas revelações, estando preso até por conta de pregar o Evangelho, quando estava ali na cidade de Éfeso, hoje na Turquia ali, e preso na ilha de Patmos, recebe essa revelação que chega até nós na Bíblia como o último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse. Tivemos um pouquinho de vislumbre lá, vislumbres relacionados a esse momento em que João recebeu essa revelação. E depois, nos episódios seguintes, nós abordamos alguns temas que estão dentro dessa revelação e que tem a ver com o tempo do fim. Entre eles, esteve aqui as 7 igrejas do Apocalipse. Lembre-se, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 7 cidades que tinham as igrejas cristãs, entre outras, mas estas 7 particularmente receberam mensagens muito específicas. Esse episódio está lá no YouTube. Ele é muito, muito impactante, porque essas 7 igrejas das 7 cidades representaram 7 períodos. E a última, de Laodiceia, representa exatamente o período que nós estamos vivendo. Ou seja, estamos no último período, porque depois disso nós temos a volta de Jesus. Olha, impossível não crer, não esperar que a volta de Jesus esteja aí em breve. Já estamos na última igreja. Bom, dentro desse contexto de alguns tópicos do livro do Apocalipse, nós passamos também pela chamada Batalha do Armagedon, uma batalha espiritual entre as forças do mal, as forças do bem, Deus por um lado, o inimigo, Satanás e suas hostes por outro lado, buscando a mente e as escolhas dos seres humanos. Uma para o bem, para a eternidade, que é o lado de Deus, do bem, e outro para uma destruição final, porque alguém que quer o mal de todos, né? E essa batalha do Armagedon, e também uma batalha final, que envolve essa luta pelas escolhas, pela mente humana, foi motivo desse episódio especial. Também está registrado lá para vocês. E na semana passada, a Ayrton, talvez mais alguém tenha perdido também, nós falamos sobre um tema mega impactante, que está no livro do Apocalipse, mas que também foi mencionado por Jesus numa parábola impressionante, que é aquela do joio e do trigo,
utilizando um tema de colheita para representar uma colheita, em que Jesus providenciaria, realizaria essa colheita final por ocasião da sua volta. E é uma coisa impressionante esse tema. Tem a ver com os nossos dias, de que lado nós estamos nessa colheita final. Se alguém perdeu esse episódio, vale a pena rever. Todos eles estão ali no YouTube, tá bem? E dentro deste cenário de uma minissérie ligada a alguns temas do livro do Apocalipse, com um pouco de arqueologia também, nós trazemos hoje um tema interessantíssimo, ao meu ver, que é sobre a Nova Jerusalém. Eu queria dar uma rápida olhada aqui para vocês. O tema de Nova Jerusalém talvez seja comum para muitos de vocês aqui, tá bem? Então, muitas pessoas, desde pequeno ou depois, já ouviu falar sobre o que é essa Nova Jerusalém, em que contexto ela está inserida, o que ocorre para frente, o que tem a ver com a minha vida hoje, uma Nova Jerusalém. Mas para alguns, talvez seja um termo muito novo. E diz assim, puxa, o que realmente significa isto? Porque todos nós aqui conhecemos, e pela cultura geral, no mínimo, a existência da cidade de Jerusalém, inclusive como uma capital questionada por alguns, tá? Alguns países não consideram capital, mas a própria nação de Israel hoje considera Jerusalém como a sua capital. Capital antiga, uma capital de 3.000 anos, pelo menos, porque desde a época de Davi, como que elegeu Jerusalém como uma capital do povo de Israel da época, dos tempos bíblicos, não o país de Israel que tem hoje, tá bem? São duas coisas conectadas, mas distintas. Então, desde Davi, Gatinha, e esta cidade, de certa forma, com alguns domínios, que deixou de ser de Israel, depois voltou, deixou de novo, outras nações dominando em várias épocas antes de Cristo e depois de Cristo. Então, um vai e vem, mas, em geral, para Israel é a eterna capital de Israel. Eterna simbolicamente, né? Mas pelo menos esses 3.000 anos. E a gente conhece do ponto de vista cultural Jerusalém, a cidade de Jerusalém. Eu creio que alguns dos que estão me ouvindo aqui até tiveram a oportunidade de visitar, que é uma oportunidade incrível. E eu até elegi uma imagem, são tantas tão bonitas, né? Eu gosto muito de uma imagem de Jerusalém, que ela é quando a gente está, Jerusalém está sobre uma montanha, tá? Colina. Uma colina, melhor, obrigado. Uma colina, depois há um vale e outra colina. Então a gente tem a colina ali de Sião, a colina do Monte Moriá, há outras colinas também que estão ao redor da cidade de Jerusalém. E quando a gente está ali no monte, outra colina, no Monte das Oliveiras, do lado oriental, virando-se para o lado ocidental, a gente tem uma visão muito bonita dos muros atuais de Jerusalém, a cidade murada, e o Domo da Rocha, também conhecida popularmente, com a abóboda dourada, muitos chamam de mesquita, já logo eu vou comentar com vocês que não é uma mesquita, embora seja um, um santuário, um monumento islâmico, mas não necessariamente uma mesquita, mas é às vezes conhecida como mesquita equivocadamente. Mas a gente tem aquela visão muito bonita. E desse lado oriental para o ocidental, essa vista, num pôr do sol, gente, É lindo. que coisa maravilhosa. E é este cenário que eu queria, nesse início de tema hoje aqui, compartilhar com você uma imagem. Deixa eu ver se eu já tenho aqui, olha. Aliás, antes,
Aqui está. Esta é a imagem que eu me referi. Eu vou comentar já já um pouquinho com vocês esses muros e ali o Domo da Rocha, que é aquele templo dourado, de uma cúpula dourada ali no meio, e num pôr do sol, lá no fundo, uma parte mais moderna, contemporânea de Jerusalém. Você pode ver até alguns prédios. Esta é a Jerusalém. Mas há uma coisa interessante que a Bíblia, e nós mencionamos João do Apocalipse, mencionou de uma nova Jerusalém. Há algumas referências, como Cidade Santa, tal, mas especialmente o livro do Apocalipse faz uma referência dando esse título. Eu trouxe aqui para vocês, olha aqui. Olha só, João, que estava vendo um bocado de coisas na visão, a gente já falou do Armagedon, a gente falou das sete igrejas, também da colheita final. E em determinado momento, lá no final, ele diz assim: Olha, vi também, poderíamos acrescentar aqui, a cidade santa. Olha que interessante essa expressão, uma cidade santa, né? A Nova Jerusalém. Está escrito assim textualmente, é, nos textos originais, nas cópias que a gente tem, que descia dos céus da parte de Deus. Gente, que coisa impressionante, já vou comentar um pouquinho mais para frente. Então, vamos contextualizar. João está na ilha de Patmos, tendo uma visão, uma revelação, e nessa revelação que ele viu um filme longuíssimo com tantas coisas, em determinado momento, lá no final, ele diz assim: vi também uma cidade santa, que é a Nova Jerusalém. Então ele sim dá o nome a essa cidade santa. A cidade santa, é a cidade vinda da parte de Deus, uma cidade no céu, já é mencionada pelo apóstolo Paulo, tá bem? Mas João dá esse nome de Nova Jerusalém. E ele viu, e olha que interessante, essa Nova Jerusalém descendo. Depois a gente vai ver em que momento seria isso, dentro da revelação que ele teve e tal. Isso, assim, é muito impactante. Para a gente entender esse conceito que João traz aqui de um fato, é, as- ainda não um fato efetivo, mas uma existência de algo que virá posteriormente, como a Nova Jerusalém descendo, seria interessante a gente entender um pouquinho da Jerusalém. Por que uma nova Jerusalém? E uma cidade santa, e vinda da parte de Deus do céu. Por isso eu queria que vocês entendessem isso aqui, quando a gente compreende um pouco, em linhas gerais, a história de Jerusalém que a gente conhece, essa cidade que está aqui hoje, né? Por isso eu queria voltar na nossa imagem aqui, Gatinha, eu vou voltar a esse pôr do sol. Quem sabe um dia, já pensou um pôr do sol de sexta-feira? Estamos lá. Privilégio, né? A Esse gente, lugar. a gente teve esse privilégio de ter um pôr do sol de sexta-feira, entrando no sábado, dia do Senhor, para a gente dedicar às reflexões espirituais, desde a criação do mundo até os dias de hoje, a cada 7 dias, Deus dando esse tempo especial, e ali na Jerusalém. Interessante que Jerusalém, em primeiro lugar, eu queria dizer a vocês o seguinte, que essa cidade, que ela vem de muito tempo atrás, hoje como eu disse a vocês, é a capital de Israel, mas não reconhecida por todos, tá? É por isso que, por exemplo, muitas embaixadas de muitos países, inclusive a do Brasil, elas não estão em Jerusalém, elas estão em Tel Aviv. Porque desde 1947, quando Israel se reestabeleceu nessa região e foi criado o Estado de Israel, reconhecido pela ONU e por outros tantos países, alguns países têm claro, países árabes em especial, tal, têm uma rejeição por conta disto. Então eles consideram Tel Aviv é vamos dizer assim, é como se fosse São Paulo para, para Israel, né? É uma, entre aspas, não uma capital, mas um centro econômico e também, aí, diferentemente de São Paulo,
para Israel é um centro diplomático muito grande. Então, muitas embaixadas estão em Tel Aviv. E alguns que reconhecem definitivamente, tem também a embaixada em Jerusalém. E a ONU reconhece o Estado de Israel, mas em 1948, mais ou menos, é uma coisa muito interessante. A ONU teve uma declaração, uma carta, aliás, em 47 já, para declarar Jerusalém como sendo um território, um espaço, uma zona internacional, cuja administração estaria nas mãos da ONU, envolvendo, imagine, 200 e acho que 211 ou 214, alguma coisa assim de país. Então você deixa uma zona neutra. Olha, Israel tem o seu local, todos os lugares bíblicos, mas Jerusalém será uma zona internacional. Gente, isso foi em 1947, quando foi estabelecido o Estado de Israel. Nunca, nunca saiu do papel esse plano. Um ano, menos de um ano depois, em 1948, já houve uma grande guerra. Claro, imagine, Israel acabou de ser estabelecido ali, os árabes não aceitavam, palestinos e todo mundo ali ao redor. Então já houve uma grande guerra logo em seguida. 1948. E nessa guerra, Israel se tornou vencedor e tomou por conta o seguinte: a partir de agora, Jerusalém é nossa mesmo e é a nossa capital. Mas com uma concessão, porque Jerusalém, aquele domo da rocha ali, que é um monumento, uma espécie de santuário, não mesquita, mas um santuário islâmico, ele é muito importante também para o islamismo, porque na religião islâmica entende-se que naquele monte, que é o Monte Moriá, aliás, Gatinha, que para os cristãos e também para os judeus, é onde Abraão se preparou para o sacrifício do seu filho Isaque, que não aconteceu. Então, entende-se que ali naquela área onde tem justamente o domo da rocha, esse templo, ou não bem templo, né, mas santuário, esse monumento, então tem um valor muito grande para os cristãos, também para os judeus, mas para o muçulmano e a religião islâmica, melhor, é onde acredita-se que dali Maomé tenha subido aos céus. Então, isso tem um valor imenso. Imagine, está agora no território de Israel, essa cidade. Então, desde 48, quando houve a guerra, Israel então falou: olha, agora realmente é um local que a gente tem o domínio. Mas Israel entendeu que seria diplomaticamente importante deixar esta região que tem essa, imagine o local onde Maomé acredita-se, né, tenha subido ao céu, tal, sobre a administração dos árabes e, particularmente, um acordo com a Jordânia, que está ali do lado, depois do Rio Jordão. Você atravessou o Rio Jordão, você está na Jordânia. Então, a Jordânia se tornou, Gatinha, uma administradora daquele pedaço. Turistas podem entrar, está bem? Existe ali do lado uma mesquita, aí sim, a mesquita, a diferença da mesquita para um santuário islâmico é que na mesquita é preparado de tal forma que todas as condições para que os islâmicos possam fazer as suas orações no tapetinho, com uma parede que está identificada que é em direção à Meca. Na entrada e nos arredores tem todos os tanques para purificação com água, e tudo isso não tem ali no santuário do Domo da Rocha. Mas há uma mesquita ali do lado. Então, aquele território, até hoje, ele é administrado, tem uma entidade específica ligada à Jordânia e também os árabes de todo o mundo, que eles cuidam daquela região. Em certo sentido, gente, foi até bom, né? Essa concessão que está
com algumas polêmicas, e tal, mas que está em vigência até hoje. Porque ali do lado, já já eu mostro para vocês, tem o Muro das Lamentações, que é um espaço exclusivamente judeu, embora se possa entrar os turistas ali. Mas é por esse motivo que toda vez que tem guerras recentes ali, veja que esses bombardeios, esses mísseis que são enviados em direção a Tel Aviv, a Haifa ou em outros lugares, não são mandados para Jerusalém. Jerusalém tem a comunidade islâmica, dos árabes, dos israelenses, dos judeus, portanto, um bairro dos cristãos. E assim Jerusalém tem sido poupada dos conflitos e guerras atuais. As do passado não, porque foi destruída muitas vezes. Mas atualmente a gente tem esse detalhe, né? Fora daquele pequeno pedaço ali do monte, onde tem uns portões muito bonitos, por sinais, uma escadaria, uns arcos ali. A polícia israelense cuida de tudo ali, até os portões. Inclusive controla os portões. Mas ali dentro é deixado exclusivamente para a administração islâmica, por esses motivos que eu apresentei para vocês. Mas eu queria fazer uma retomada para a gente ir entendendo mais sobre Jerusalém e a Nova Jerusalém, que é o objetivo final hoje, né? Vamos fazer uma rápida viagem no tempo aqui com vocês, e eu vou. Aliás, olha, antes até coloquei aqui para vocês antes dessa viagem no tempo, mais um detalhe: imagens atuais de Jerusalém. Agora eu estou no sentido oposto, tá? A foto anterior, essa daqui, do Monte das Oliveiras, eu estou do lado oriental, olhando para o lado ocidental, como podem ver, até o pôr do sol de fundo. Quando eu vou para o lado de lá do Domo da Rocha, um pouquinho para lá, eu vou apresentar a seta, ó, nesta região aqui, um pouquinho à esquerda do Domo da Rocha, eu olhando do lado ocidental para o oriental, eu tenho esta visão. E aqui, gente, está o Muro das Lamentações. Esse muro tem esse nome porque os judeus, então, veja aqui em cima, todo um território do árabe, e aqui, território judeu. Ah, os judeus já há muitos anos utilizavam esse pedaço do muro do templo de Jerusalém, desde os tempos de Jesus, que depois da destruição do ano 70 pelo general romano Tito, que destruiu Jerusalém, o que restou do templo nada, mas da região do templo foi um pedaço do muro, o muro do templo, não o muro da cidade, ok? E por muitos anos e até hoje, os judeus lamentam essa destruição e por isso foi chamado o Muro das Lamentações, onde ali se faz as orações, os lamentos e etc. E cristãos também passam por lá e outros tantos, né? Então você tem esse impactante. Quando a gente fala um pouquinho de arqueologia, Jerusalém é uma cidade arqueológica, um sítio aberto com descobertas arqueológicas para todo lado. Onde você cavar ali no quintal de casa, alguma coisa dos tempos bíblicos você vai achar. Particularmente, eu estou destacando uma descoberta, porque senão a gente ficaria aqui dias para falar de tanta coisa dentro de Jerusalém, mas o Muro das Lamentações é algo muito especial na arqueologia bíblica, né? Está ali, evidenciado. Eu queria dar um close maior para vocês. Olha o tamanho desse muro. Vocês podem ver aí já à noite, depois do pôr do sol, que a gente estava vendo. Você tem, existem três camadas que vocês estão vendo aí também, pedras muito grandes, são da época de Jesus, gatinho, da época de Jesus, que era o templo de Herodes, Herodes no sentido de que ele reformou o templo. Então, quando chegou no tempo de Jesus, em Jerusalém, existia o segundo templo reformado, tá? O primeiro templo em Jerusalém foi feito por Salomão, né, o sábio Salomão. O segundo templo foi por Zorobabel, que era um governador da região da Judéia. Mas
Antes de Cristo, aproximadamente 20, no ano 20 antes de Cristo, o templo de Zorobabel já estava bem, não totalmente destruído, mas parcialmente destruído. Herodes, o Grande, conhecido, resolveu reformar o segundo templo. Então não houve um terceiro templo, alguns chamam de Herodes o terceiro templo, mas na verdade não houve. Houve uma reforma de Herodes. E essa parte que eu vou mostrar aqui para vocês, de pedras grandes, vem dessa época do Templo de Jesus. E aí depois você vê aqui em cima, gatinho, olha só, pedras médias, isso aqui vem lá do do sétimo para o oitavo século, e depois umas pedras menores que já são reconstruções, as médias também, que já vêm do século XVI, outras épocas aí que completou. Mas olha, olhando para o muro das Lamentações, eu estava atualizando os números, a gente tinha em torno de 18 metros em mente, né? Mas é aproximadamente isso que vocês estão vendo aí tem 19 metros. O muro do templo. Só que tem um detalhe: há uma parte subterrânea. Esse piso que vocês estão vendo aí não é o piso original. O piso original está muito mais baixo. Detalhe: aproximadamente mais 21 metros. Então, meus amigos, o muro que a gente tem hoje, que a arqueologia, inclusive, foi ali escavando para baixo ali, nós temos aproximadamente 40 metros de muro. Dá para imaginar a grandiosidade que era o muro do templo. Aí a gente tinha o pátio e depois vinha o templo, que infelizmente não temos nenhum vestígio arqueológico para poder identificar como a gente tem do muro. E é por isso que o judeu lamenta essa destruição até hoje. Aqui, um outro dado para você ter. Observe que essa parte que a gente está vendo, ela vai um pouquinho mais para a direita na foto aí. A parte visual, se você for em Jerusalém hoje, ela dá para você visitar ali, normalmente, tá? Às vezes tem algumas cerimônias, então depende aí dos horários, do dia e tal. Mas você pode visitar essa parte, ela tem 70 metros. Mas, na verdade, mais para a esquerda, um pouco mais para a direita, mas bastante para a esquerda, a parte que restou do muro, que o general Tito deixou depois da destruição no ano 70, ela totaliza 488. Nossa. Tem mais 400 metros além desses 70 metros que a gente está visualizando aqui. Que coisa impressionante, hein? É possível, indo para a esquerda ali, tem uma entradinha e você pode até visitar, gata, os túneis subterrâneos do que tem para baixo. Mas é uma visita muito difícil, ela precisa ser bem agendada, com guias e etc., porque ela é muito disputada e ela tem muitas limitações para entrar lá, então não entram multidões, né? Vou mostrar uma imagem aqui dos túneis subterrâneos que você vê ali para aqueles 21 metros que estão ali dentro. Aliás, uma curiosidade, existe uma pedra ali que é impressionante. Essas pedras que você está vendo aí, deixa eu voltar a imagem aqui para você, essas pedras elas têm aí de 2 a 8 toneladas, tá? Essas grandes. Algumas chegam a 4,5 metros, tá? Por 1 metro a 2 metros de altura. São pedras muito grandes. Há uma lá embaixo, que é a maior de todas do muro, que é uma coisa impressionante. Ela tem 3,3 metros, 3,30 metros, melhor, de altura, por 13,6 metros, quase 14, de comprimento. Gente, quase Desculpa, 14 metros. essa. Uma pedra. Essa é a maior que foi encontrada ali. E olha, nós estamos falando aqui de calcário esculpido para bater certinho ali. A pedra normal que vocês estão vendo aí é de 2 a 8 toneladas. Esta em especial tem 570 toneladas. Nossa Senhora. Estimada em 570 toneladas. Que coisa impressionante. Está lá embaixo, uma hora faz uma visita. E aqui eu fecho esse pouquinho da arqueologia bíblica com o Muro das Lamentações, para você ver aqui um momento, né? As orações, judeus ortodoxos ali,
pelos trajes, etc., dá-se para perceber, né? Pessoas trazem as suas orações, colocam ali entre o muro, pode ver ali os recadinhos ali, e tão gostoso passar ali no Muro das Lamentações e fazer uma oração a Deus também, gratidão por tantas coisas, pela história de Jerusalém, do templo e que chega até nós, né? E nós cristãos também podemos fazer nossas orações. O judeu leva de forma diferente essa visão e coloca realmente como um ritual de lamentação do templo. E assim, gente, dado aqui uma panorâmica sobre um pedaço de Jerusalém, que vai ficar com esse pedaço aqui hoje, porque são tantas coisas ali. E quando a gente volta a esta cidade, e eu queria aqui agora fazer aquela viagem no tempo. Vamos de Jerusalém atual para uma ilustração de Jerusalém dos tempos antigos. Essa eu considero assim, uma ilustração bonita, mas ela não é tão precisa, porque ficou até aquele santuário, aquele monumento lá no meio, com algumas características, algumas torres que não eram dos tempos de Jesus, tá bem? Eram de tempos posteriores. Mas dá um clima aqui para a nossa história. E eu queria, dentro desse visual, fazer aqui um rápido histórico para a gente entender o assunto da Nova Jerusalém, por fim, tá? Por isso eu queria colocar a nossa linha do tempo, todos conhecem aqui, o lado esquerdo da criação, perfeição, a queda, a entrada do pecado na história da humanidade, todo o Antigo Testamento até o tempo de Jesus, depois o Novo Testamento, né, todo dividido aqui em antes de Jesus e depois de Jesus, até chegar à volta de Jesus e a restauração para a eternidade. E nós estamos aqui nesse pontinho que vocês bem conhecem. Para a gente entender esse tema do porquê uma nova Jerusalém, depois desse histórico aqui, a gente precisa entender à luz do que conversamos nas últimas lives. Aqui está a volta de Jesus, e por ocasião da volta de Jesus, nós encontramos no livro do Apocalipse alguns temas. Lembram-se? O Armagedon, aquela batalha que eu já comentei, a colheita final, em que Jesus vem para uma colheita daqueles que serão salvos para a eternidade. E aqui há um desfecho de um grande conflito que está durando aí séculos e séculos, que é o conflito, milênios, o conflito entre o bem e o mal. Aqui, gente, eu coloquei já para vocês e eu repito a linha do tempo do conflito entre o bem e o mal. Começou até mesmo antes da criação aqui, da Terra, dos seres humanos, lá no céu, por isso coloquei esse gráfico dessa maneira aqui, um dos anjos, Lúcifer, promove uma rebelião, e a Bíblia descreve isso em linhas gerais, uma rebelião no céu, alguém que pelo orgulho, por querer ser como Deus, querer estar no lugar de Deus, ter as prerrogativas de Deus, fazer o papel de Deus, promove uma rebelião e esse anjo arrasta um terço dos anjos ao seu lado e se torna, portanto, Satanás, a Bíblia coloca desta maneira, e esse conflito que se iniciou no céu vem para a terra. Olha, colocado aqui. E durante toda essa história da humanidade, inclusive do nosso período, o conflito entre o bem e o mal está presente. Amigos, queria até voltar aqui um pouquinho com vocês. Nós vivemos num contexto em que o conflito entre o bem e o mal ainda existe. De um lado, Deus, com as hostes celestiais, os seus anjos, buscando mostrar à humanidade, inclusive no plano da salvação, com a vinda do próprio Deus, Jesus, na terra, para se sacrificar e mostrar o seu amor, e através desse gesto, mostrar à humanidade que há um plano de salvação para a eternidade, mas que ele depende da escolha de cada ser humano. E nós vivemos nessa época de um conflito entre o bem e o mal. A própria cidade de Jerusalém foi palco para esse conflito inúmeras vezes e continua até hoje. Mas não só a cidade de Jerusalém, o planeta Terra
inteiro. E por outro lado, esse mal liderado por Satanás, esse anjo que já foi um anjo de luz, Lúcifer, e hoje um pai da mentira, diz a Bíblia, o Satanás como líder de todo o mal que esse mundo presencia hoje, querendo levar as pessoas para este caminho, que é um caminho de destruição eterna. Este é o conflito que está por trás de tudo isto, descrito por vários textos bíblicos. Bom, neste contexto, gente, esse conflito do bem e o mal, por ocasião da volta de Jesus, ele teve momentos assim chaves. Aqui, por ocasião do sacrifício de Jesus, ficou decretado o seguinte: o mal terá um tempo delimitado. Por ocasião da volta de Jesus, esse tempo final começa a ser executado mais um pouco mais. A Bíblia dá um período de mais 1000 anos, com alguns propósitos. Um dia a gente comenta sobre esses 1000 anos. E após esses 1000 anos, aí sim, todo o mal é destituído e destruído da terra, para então a eternidade ter a sua participação, o seu início sem a presença do mal, somente com o bem. E esse é o conflito. Mas veja que essa época da volta de Jesus e após os 1000 anos, nós teremos então o desfecho final. Portanto, esse conflito teve um início e terá o seu fim. A humanidade teve o seu início, mas aqueles que estiverem do lado do bem não terão seu fim. Por mais que haja uma morte aqui, haverá a ressurreição, mas nós então teremos a eternidade. E nesse contexto final que a Nova Jerusalém é mencionada por João no livro do Apocalipse. E para a gente agora entender um pouquinho mais a Nova Jerusalém, eu trouxe um gráfico aqui, uma linha do tempo nesse cenário todo, da Jerusalém atual. Então, olha aqui, os 1000 anos colocados ali, tá bem? Olha só, a Jerusalém é mencionada pela primeira vez na Bíblia cerca de 1800 a.C. Estamos falando do personagem Abraão, que tem um encontro com Melquisedeque. É um personagem da Bíblia até um pouquinho enigmático, mas entende-se que seja um personagem histórico porque ele era o rei de Salém, uma cidade lá em 1800 a.C., que ficava, hoje até há uma identificação muito clara da arqueologia, é um pouco fora das muralhas. As muralhas de Jerusalém hoje, gente, elas não são as muralhas antigas, tá? Elas são bem posteriores agora aqui. Se não me falha a memória aí, nós estamos falando de 1600, alguma coisa assim, depois de Cristo, mas teve várias fases. Não são as muralhas antigas, a delimitação da antiga cidade de Jerusalém. E Salém é até identificado hoje, estaria fora das atuais muralhas da cidade antiga ali, mas é um outro monte, uma outra colina onde teria sido a origem da cidade de Salém, cujo rei era Melquisedeque, e que teve um encontro relatado na Bíblia com Abraão. Abraão. Então, esta cidade, ela vem desde essa época. Quanto tempo antes? Eu queria colocar aqui uma linha do tempo aqui, gatinho, olha só. A gente não tem muita precisão quanto tempo antes desse encontro de Melquisedeque, mas ela já existia. E aí, se você estudar um pouquinho a história, ela vem vindo ali, depois com Davi, e ela se torna Jerusalém, essa cidade paz, que é o que o nome em hebraico representa. Infelizmente, a história de Jerusalém revela que não foi uma história de paz, mas ela tem uma referência para o futuro. E ela chega em Jerusalém, a linha do tempo da cidade até os dias de hoje. Olha, aqui está os dias de hoje. Mas ela terá um fim na restauração, que é após os 1000 anos. Veja que coincide com o mesmo término do conflito entre o bem e o mal. Porque essas coisas que nós temos hoje, Jerusalém como está, outras tantas capitais ou cidades, o planeta como está, o planeta será restaurado, diz o livro do Apocalipse.
Por que ocasião? Após esses 1000 anos. Quando se termina o mal, quando se elimina o mal, quando termina o conflito entre o bem e o mal, e quando a Jerusalém, como a gente conhece hoje, também tem o seu fim. Mas é aqui que então João diz que viu em visão o seguinte: eu vi uma nova Jerusalém, a cidade santa descendo. Em que momento? Aqui. E é por isso que na nossa linha do tempo começa a Nova Jerusalém. Por essa ocasião. Começa aqui na terra, porque é uma cidade santa que está no céu. Lembram-se que Jesus disse que iria preparar um local especial, e esse local especial, a Nova Jerusalém, é parte dele, porque é uma cidade santa onde habitarão aqueles que buscarem os caminhos do Senhor. Então, a Nova Jerusalém, ela entra após esse cenário do tempo do fim aqui, com volta de Jesus, os 1000 anos, que uma hora a gente fala mais sobre isso, e ela entra no cenário da eternidade. Meus amigos, percebem o simbolismo, o significado dessa cidade? Uma cidade real. E, aliás, hoje eu não vou entrar em detalhes, não daria tempo. João descreve os detalhes, capítulo 21 do livro do Apocalipse. Eu reli esta semana aqui, gatinho, com a Bíblia arqueológica, aquela versão que vocês sabem eu estou utilizando na temporada deste ano. E a gente já fez uma live, eu não sei se aqui, mas em algumas ocasiões, vou dar uma checada assim na nossa lives abertas aqui sobre a descrição da Nova Jerusalém. Os portões, os 12 portões, e as pérolas, e as pedras preciosas, e as ruas de ouro. E João descreve o que ele viu, porque ele viu detalhes da Nova Jerusalém. Simplesmente maravilhosos. Os detalhes ficam para uma outra ocasião. Se desejarem ler, capítulo 21 do livro do Apocalipse. Mas o que significa a Nova Jerusalém? Que é essa cidade santa que Deus está preparando e ela vai descer para a terra renovada para ser moradia daqueles dos salvos que viverão pela eternidade. Claro que essa eternidade ela não está limitada a uma cidade que é a Nova Jerusalém, porque a Bíblia denota que o universo, não o planeta Terra, será o local em que os salvos poderão desfrutar a eternidade. Mas ela tem um símbolo da morada que Deus está preparando para os salvos. Amigos, eu quero estar nessa Nova Jerusalém, descrita por João, que Deus deu para que pudesse chegar uma esperança até nós. Algumas pessoas brincam assim: olha, eu posso morar em qualquer lugar. Claro que eu adoraria estar numa parte alta ali, nos muros de Jerusalém, para poder ver além e tal. A gente brinca assim, mas qualquer local que estiver designado a nós, eu imagino que a Ayrton já, pô, mas eu queria estar no campo. Mas existe um campo ali ao redor da Nova Jerusalém também, Ayrton, que já me disse que gostaria muito de viver no campo, né? Que lugar maravilhoso reservado para nós. E eu queria, antes de encerrar esta visão sobre a Nova Jerusalém e essa visão histórica que a gente tem ali do livro do Apocalipse, ele dá essa linha do tempo, eu queria mostrar para vocês algumas coisas aqui. Alguns textos bíblicos para a gente encerrar. Primeiro, o seguinte: eu quero mostrar para vocês alguns textos do profeta Isaías. E em seguida, de João, do Apocalipse. Isaías, nós estamos falando por volta do ano 740, tá? De 700 a 740 antes de Cristo, tá bem? Aqui, ó, na minha setinha aqui. E João, do ano 90 a 95 depois de Cristo. Então nós estamos falando de aproximadamente 840 anos de separação entre esses textos. Olha o que diz Isaías,
revelado por Deus em relação a- ao futuro e à eternidade, e ele não menciona a Nova Jerusalém, mas ele diz assim, referindo-se a Deus, né? Que Deus cria, como Deus dizendo, criarei novos céus e nova terra. Opa, olha a renovação acontecendo no céu e na terra. E as coisas passadas não serão lembradas. Olha que coisa interessante, jamais virão à mente. Depois dos 1000 anos, tudo que é negativo, há tantas maravilhas que vêm para frente na eternidade, e não só da Nova Jerusalém, mas tudo que envolve a eternidade, que as coisas ruins e que ficaram para trás não serão mais lembradas. E aí continua o texto do livro de Isaías: alegrem-se, porém, e regozijem, não precisam ficar tristes por conta dessas lembranças que serão perdidas. Alegre-se, porém, e regozijem-se para sempre no que eu vou criar, ou recriar ali um contexto da palavra, porque vou criar Jerusalém. E aqui, de certa forma, vocês vão entender que é uma referência à Nova Jerusalém, porque Jerusalém ficou essa cidade do povo de Israel no passado. Hoje, tirando a questão de Estado de Israel político, mas do povo de Deus do passado. Porque vou criar Jerusalém para regozijo e seu povo para alegria. Aqui, gente, é um texto que faz uma referência à eternidade. E o texto continua, gatinho, um outro trecho ainda de Isaías, dizendo assim: eu me regozijarei, o Senhor Deus, por causa de Jerusalém. Olha só que interessante. E terei prazer no meu povo, os salvos. Nunca mais se ouvirão nela voz de pranto ou choro de tristeza. Gente, guarde essa frase aqui. Isaías, 740 a.C. Não, não é uma referência a Jerusalém aqui que a gente conhece, tá? Claramente. Porque ali nunca mais se ouvirão nela voz de pranto e choro de tristeza. Agora, olhem o texto do livro de Apocalipse por João, 840 anos depois. Então, vi novos céus e nova terra. Olha só, Isaías também tinha mencionado sobre novos céus e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra, como nós conhecemos, tinham passado na visão que ele estava vendo. Até o mar já não existia. Olha que curioso. E aí ele ouve uma alta voz que vinha do trono de Deus e dizendo: eis que o tabernáculo, o templo de Deus está com os homens, ali na Nova Jerusalém, com as quais ele viverá. Veja que Deus mesmo viverá com os salvos para a eternidade. Eles serão os seus povos e o próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Aí vai na sequência, estou indo verso a verso. E Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Lembram-se do trecho de Isaías? Não haverá mais morte, nem aflição. E aqui uma referência tão clara ao texto de Isaías: nem choro, nem dor, porque as coisas antigas já passaram. Perceberam qual vai ser a realidade nesta nova Jerusalém? E depois João sai descrevendo os detalhes. Mas aqui é o que mais nos importa agora. Independentemente do detalhe, como vai ser uma coisa ou outra ali, a gente gosta de imaginar, mas não dá para ter ideia. Mas isto Deus deixa muito claro para nós. É um lugar onde já não haverá mais a morte, não haverá mais o mal. Lembram-se da nossa linha do tempo? A Jerusalém aqui da Terra termina ali depois dos 1000 anos, o conflito entre o bem e o mal termina, o mal é eliminado e tudo que está ligado ao mal e apegado a eles é eliminado. A partir dali, a realidade é essa que está descrita por João. Gente, não dá para imaginar os detalhes. Olha só esse texto, né? Todavia, como está escrito, aliás, eu vou depois corrigir aqui, ele não é do Apocalipse, tá bem? Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam.
dá para a gente ter um vislumbre, mas está muito acima daquilo que a gente não só viu, já ouviu, mas nem mesmo passou na imaginação humana. Mas Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Mas colocou o que no coração do homem? A eternidade, o senso de eternidade. E é por isso, amigos, que a Nova Jerusalém, ela tem esse simbolismo da eternidade que começa a partir dali. E o convite de Deus e de Jesus, seu Filho, e o Espírito Santo, essa trindade, para você e para mim hoje é o seguinte: é o convite de eis que estou à porta e bato, e se alguém abrir, eu entrarei na sua vida, para que você seja convidado a ser um cidadão desse reino de Deus, um morador da Nova Jerusalém. Amém. E a nossa escolha seja seguir os caminhos do Senhor, porque muito, muito em breve Jesus voltará e um tempo depois a Nova Jerusalém descerá e viveremos eternamente com Deus. Que Deus nos abençoe para as nossas escolhas hoje. Amém. Eu quero viver lá e quero estar com você também. Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, te agradecemos muitíssimo pelos momentos que vivemos aqui em reflexão em cima da tua palavra de sabedoria. E de maneira muito especial, te agradecemos porque o Senhor trouxe uma revelação há quase 2000 anos a João, preso na ilha de Patmos. Uma revelação que é esse livro do Apocalipse que chega até nós hoje, com revelações sobre o tempo do fim e o teu plano de eternidade para nós e também a Nova Jerusalém. Obrigado pelo que o Senhor está preparando para nós. Queremos estar lá, queremos escolher estar nos teus caminhos e pedimos que o Senhor nos ajude a mantermos a nossa escolha nos teus caminhos, sejam quais forem os desafios que venham na nossa vida, que a gente possa estar firme nesta esperança e nesta certeza da volta de Jesus e da eternidade. Nos abençoe e esteja conosco, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. 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 É isso, amigos. Vocês concordam, Gatinha, também, quando eu disse que este é um tema que fala de novo muito ao nosso coração? Gatinha, responda isso vindo Sim, aqui com a gente. Deixa eu te ajudar, chegando aqui pertinho. É, porque esse tema fala da volta de Jesus, sim. da eternidade e agora da Nova Jerusalém, um tema novo para alguns, recorrente para outros, mas eu espero que essa descrição geral que a gente encontrou É, no Apocalipse possa alimentar a nossa determinação em continuar nos caminhos do Senhor. sim. É, a gente imaginar que tudo de ruim que a gente vê acontecendo no mundo, às vezes a nossa vida está andando razoavelmente bem, mas tudo que está acontecendo ao nosso redor é, é regido pelo mal. São muitas situações no planeta inteiro, e isso já há milênios, né? Pois é, e isso tudo vai passar, não vai ter mais nenhuma chance do mal atingir Nada a qualquer pessoa. que seja ação do mal, né? É, não vai mais existir. Que a raiz do mal não vai mais existir. Gata, esse detalhe é tão precioso ao você trazer aqui, que naquela linha do tempo, veja que o conflito entre o bem e o mal se encerra quando a Nova Jerusalém é É, estabelecida. E ali é uma eternidade destituída de qualquer coisa é, que tenha vínculo com o mal. O mal já não não existirá. existirá. É. É. Tudo bem que antes, quando depois da volta de Jesus, quando os salvos todos, a gente espera estar lá, estiver no céu, para quem estiver no céu não vai Já existir não uma. existe É, mais, mas ele é ele é erradicado radicado totalmente depois. depois do milênio. Aliás, é uma conversa que a gente precisa É, ter e explicar aqui, ler os textos bíblicos que fundamentam essa compreensão, né? sim.
O fato é que isto está nos aguardando. Amigos, aqui nós perdemos pessoas queridas, a gente está cercado pelo mal acontecendo, ou próximo da gente, ou a gente vendo Hum. pelas mídias sociais e etc. Mas muito em breve a gente não só vai estar longe dessas coisas do mal, como poderemos rever pessoas queridas que perdemos e que escolheram estar nos É. caminhos do Senhor. Por isso que a escolha, como a gente já mencionou outras vezes, ela é diária, é a cada momento, porque a gente não sabe quando a nossa vida aqui vai se encerrar. E a escolha final é a escolha do último dia de vida. E é só que a gente não sabe quando a vida termina. Então, a A que gente não vai sabe, definir não só o dia de amanhã, ainda o final do dia de de hoje. hoje, a gente não sabe o que vai acontecer. E, e a gente estar lá ou não depende das escolhas diárias. É. Por isso, hoje, oramos por você, por Sim. nós, pela nossa família, pelos queridos, mas cada um tem a sua escolha. E que a sua oração, neste momento, guardado ali no coração, seja: Senhor, eu o aceito e quero É. estar nestes caminhos. Que esta seja a sua escolha e que Amém. Deus te abençoe nessa jornada até a volta de Jesus. Amém.